Bom, pessoal, vamos então agora para a última parte da aula de hoje, falando mais especificamente sobre a dimensão internacional dos setores culturais e criativos. Eu vou apresentar para vocês algumas questões relacionadas à metodologia, às dificuldades de coleta de dados nesse sentido, e, e alguns dados também do Brasil e, enfim, né, da economia internacional como um todo, pegando esse aspecto das indústrias culturais e criativas. Um dos maiores desafios que a gente enfrenta estudando essa dimensão internacional das indústrias culturais e criativas, aliás, não somente no aspecto internacional, mas mesmo pensando em termos domésticos, né? A gente definiu o que são as indústrias culturais e criativas, né? Quais são os setores que a gente vai chamar de setores culturais e criativos, porque eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas no limite tudo que a humanidade faz tem algum grau de criatividade envolvido. Ao mesmo tempo, né, se a gente está se propondo a estudar esse aspecto, né, que se define como, né, como o setor, a indústria cultural e criativa, bom, então a gente deveria, de certa maneira, pelo menos eu entendo, né, ser capaz de delimitar o que a gente vai chamar de indústrias culturais e criativas. E, e é muito complicado, assim, não existe, né, está se formando uma literatura sobre isso. Os países acabam, né, como esse assunto, especialmente nos países em que esse é um assunto mais discutido, assim, os países eles começam a fazer suas próprias definições também do que eles consideram indústrias culturais e criativas. Mas se a gente vai para o plano internacional, no sentido de, né, tentar comparar os países, etc., então a gente tem que usar alguma metodologia, alguma base de dados que seja a mesma para todos os países. E nesse sentido, a base que eu tenho conhecimento, que é a mais ampla, assim, que nos permite fazer essa discussão, é a base da UNCTAD, que está apresentada no capítulo, né? Que tem uma série de limitações, mas que, vamos dizer assim, ela nos permite, né, fazer alguma coisa. Então, uma das limitações dela é que ela considera, sobretudo, o comércio de bens, né? Então, ela define ali esses 7 setores, que são o artesanato, né? Então, dentro do artesanato, a gente vai ter artigos de papel, fio, tapetes, né? Essas coisas tudo vão entrar no artesanato. O setor de audiovisual, então CD, DVDs, fitas, filmes, isso tudo entra em audiovisual. Design, né? Então, dentro do design, eles vão considerar brinquedos, artigos de interiores, joia, artigos de vidro, né? Depois, esse setor de novas mídias, que se refere a mídias gravadas, videogames, artes performáticas, e aí, né, o que vai estar dentro da arte performática são os bens, então, música impressa, né, partituras, instrumentos musicais, o setor de publicações, né, então jornais, livros, e o setor de artes visuais, que são as antiguidades, escultura, fotografia e pintura. Notem que, né, isso são então tudo bens comercializados no nível internacional. As estatísticas para serviços, como eu comentei com vocês no vídeo anterior,
né, falando no caso do Brasil especificamente, mas aqui a gente está falando de uma maneira mais ampla, elas são incompletas para vários países, é muito difícil mensurar serviços, comércio internacional de serviços. Então, a gente não consegue fazer essa comparação pela base de dados da UNCTAD. Os dados, em geral, eles também são um pouco desatualizados, porque, então, para bens vai até 2015 e até 2012 para serviços, então, imagina serviços quase 10 anos de defasagem, né? E bens também, relativamente defasado. E a gente, né, e por que isso acontece? Bom, porque ainda é uma coisa relativamente nova, ainda é uma coisa difícil de compilar os dados e, e essa metodologia da UNCTAD, outra coisa que ela faz é que ela atribui um peso bastante grande para o setor de design e então, né, o país que performa bem nesse setor, ele acaba, né, tendo uma posição no ranking das exportações dos setores culturais e criativos que também se vai se destacar. Então, como eu comentei, né, tem essa base internacional e os países também têm as suas bases domésticas. O Brasil ele tem uma interpretação sobre, né, também uma base a partir da ideia de compilar dados de comércio internacional de bens e serviços criativos. E essa classificação ela foi feita pelo MDIC, né, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que hoje em dia faz parte do Ministério da Economia. E essa base de dados ela tem a vantagem que ela é muito mais atualizada, né, porque então a gente vai ter o acesso aos dados da mesma maneira que a gente tem acesso aos dados do comércio exterior geral, né? Então, lembrando que tem essa limitação para o setor de serviços, assim como, né, os dados gerais, os serviços eles só vão ter de 2014 até 2018, por enquanto, e os de bens de 97 até 2019. Então, o MDIC ele classifica as atividades criativas em 11 setores. Desses 11 setores, a gente tem 2 setores que são setores de bens, que é o setor de moda e atividades artesanais, e 9 desses setores são setores de serviços, que aí então entra o editorial, cinema, fotografia, rádio e TV, tecnologia da informação, arquitetura, publicidade, serviços empresariais, design, artes cênicas e artes visuais, museu, patrimônio e direitos autorais. Então, né, alguns setores eles podem ter o mesmo nome, né, por exemplo, o setor de, sei lá, design, mas na UNCTAD a gente está falando de bens e no MDIC a gente está falando de serviços. Então, tem que ter muito cuidado quando vocês forem fazer alguma análise pegando esses dados para ver exatamente do que está sendo falado. Leiam, né, se eventualmente vocês forem usar isso, forem fazer algum trabalho com relação a isso, pesquisem bem o que a base de dados oferece e não se pautem simplesmente pelo nome do setor, porque às vezes, né, está se falando de bens e às vezes está se falando de serviços, essa é uma diferenciação muito importante e, né, enfim, sei lá, se vocês vão fazer alguma comparação internacional, o melhor é sempre tentar usar uma base de dados internacional, porque isso garante que vocês estão comparando laranja com laranja e não laranja com maçã. Né? Não adianta pegar uma base de dados do Brasil e comparar com uma base de dados do Reino Unido, por exemplo, aí tu vai olhar ali, o setor
artes cênicas e artes visuais do Brasil e o setor de artes cênicas e artes visuais do Reino Unido. Quando tu vê, tem alguma coisa que está incluída em um que não está incluído no outro, e isso acaba, né, possivelmente distorcendo a comparação e a interpretação, o resultado da pesquisa de vocês. Então, assim, além da discussão do que, né, realmente seria indústria cultural e criativa, que essa ainda é uma outra discussão, né, que daí não tem a ver tanto com a comparação que eu vou apresentar a seguir para vocês, né, de quais são os países que se destacam, etc., mas sim uma discussão ainda mais de base, né, do que é, né, do que faz, quais são as indústrias então que fazem parte da, das indústrias culturais e criativas. Feito esse disclaimer, então, que, né, tem essa base de dados da UNCTAD tem essa limitação, eu peguei do capítulo, né, a apresentação aqui dos quem são os principais exportadores e os principais importadores no geral, não vou detalhar todos os setores, isso vocês podem ler no capítulo, né? Tá tudo detalhado lá. Os dados eles são de 2015, né? Porque é até aí que a base de dados foi. E como eu comentei com vocês em algum outro momento, aqueles países que são os principais líderes, né, do comércio internacional como um todo, eles também se destacam nas indústrias criativas. Então, dentre os principais exportadores, a China vai ocupar o primeiro lugar, disparado, né? Ela está muito à frente dos Estados Unidos, que é o segundo colocado. Mas lembrando, né, que tem essa questão do setor de design que ocupa um peso desproporcional, e a China ela, ela se destaca, né, dentro disso. Então, o que entra dentro de design, por exemplo, é moda, né? Então são roupas, né? E, enfim, a exportação de roupas da China é muito, né? A própria coisa, entra brinquedos, entra artigos, né? De interiores no geral. Então, são tudo coisas que a China, né? Exporta muito. Então, isso influencia bastante essa posição dela como líder nas indústrias criativas. Então, em segundo lugar, ali, Estados Unidos, depois França, Hong Kong, Itália. E, e aí, dentre os principais importadores, os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, seguido da França, Hong Kong, Reino Unido e Alemanha. Aqui a gente tem como que o Brasil performa em cada um desses setores da UNCTAD. O Brasil, ele, né, lembrem lá que ele ocupa a 23ª posição internacional no fluxo de comércio, na soma das exportações com as importações. E aqui, se a gente for para o caso dos setores criativos, ele cai bastante, né? Então, relativamente, o Brasil não tem não é um país de destaque nessa classificação, né? Pegando como base essa classificação da UNCTAD. Então, ele vai ficar na 35ª posição como exportador e na 29ª como importador, e não tem, assim, um grande destaque em nenhum setor específico, né? O que o Brasil performa melhor é o setor de artes visuais, relativamente, né? Ele vai ficar ali na 19ª posição. E no caso das importações também, né? Tem, vamos dizer assim, o que ele se destaca mais seria na importação de bens das artes performáticas, na 14ª posição, e de artesanato na 18ª, mas não é, né, não é um player de destaque em nenhum dos setores criativos. Para complementar essa análise do Brasil, o que a gente pode fazer, e também para ter dados um pouco mais atualizados, é olhar para a performance brasileira a partir dos dados do MDIC. Claro que daí a gente não está comparando o Brasil com nenhum outro país, né? A gente só está olhando assim dentro
do Brasil a partir dessa classificação do MDIC. O que a gente faz daí, né, é colocar mais, incluir a análise do setor de serviços, né, que no caso da UNCTAD não tem, e daí vocês podem ver que, né, no geral, três setores se destacam no caso das exportações, que é tecnologia da informação, moda e atividades artesanais. Então, esses três setores, no caso das exportações, eles correspondem por praticamente tudo, né, que o MDIC considera como setores criativos. E no caso das importações, além da tecnologia da atividades artesanais, daí não conta muito, né, mas tem ali tecnologia da informação, moda, direitos autorais e publicidade e serviços empresariais, né, também são setores que se destacam. Né, como é que essa participação é calculada? Então, a gente pega todos os setores que o MDIC considera como setores criativos, né? E vê dentro disso quanto que corresponde a cada um dos setores que estão incluídos. E é, né, essa conta, vamos dizer assim, que essa tabela resume. A gente pode olhar também para a evolução desses dados, considerando tanto bens e serviços. Então, né, essa análise vai ficar restrita ali aos anos de 2014 a 2018. Vocês notem que o Brasil ele é um importador líquido, né? Ele importa mais do que exporta nos setores culturais e criativos. E o valor desse comércio é relativamente pequeno. As exportações, elas em 2014 eram 8 bilhões de dólares, em 2018 elas passaram para 10,8 bilhões de dólares, então um percentual, né, depois a gente vai ver quanto que isso fica em termos percentuais, mas é relativamente pequeno em comparação ao comércio total do Brasil. E as importações eram 16,8 bilhões em 2014 e passaram para 14,9 bilhões em 2018. Nesses últimos gráficos aqui a gente consegue ver também a participação relativa dos setores criativos no total das exportações. Então, se a gente pegar né, tudo que o Brasil exporta, em bens, por exemplo, para começar, e aí ver quanto desse total representam, né, os setores de bens, aqueles dois setores de bens, né, no total dessas exportações. Então, notem que ao longo dos anos, né, esse percentual, primeiro, né, a primeira coisa de todas é que é um percentual muito pequeno, né, em torno de 5% no caso das importações, mais no início dos anos 2000, e hoje em dia, tanto exportações quanto importações ficam em torno de 2%. Então, o papel o peso dos setores criativos na pauta de exportação e importação de bens do Brasil é bastante pequeno. E vem caindo, né? Mas de qualquer maneira é bastante pequeno. E no caso dos serviços, a participação relativa é maior, né? Então fica ali nas importações em torno de 10, quase 15%. No caso das exportações, um pouquinho mais, até chega em torno de 20% em 2018. Mas lembrem que dentro do total das exportações brasileiras, serviços é muito menor que bens, né? Então, ainda que a participação relativa dos setores criativos seja maior no setor de serviços, no comércio exterior brasileiro como um todo, continua sendo pequeno, né? Porque a exportação de serviços ela é bem menor que a exportação de bens. Então, com isso, pessoal, a gente encerra essa primeira aula da dimensão internacional e para essa última parte, como ela é mais descritiva, a gente não vai fazer questionário.
Mas, né, eu acho que o objetivo desse último vídeo era, enfim, apresentar para vocês, primeiro, um aspecto um pouco mais prático, né, dessa discussão da economia internacional, para um tema que eu acho que vocês, né, se interessam e, com sorte, aí alguém tenha conseguido identificar algum elemento interessante para, né, para a discussão que vocês vão fazer nas pesquisas de vocês. E, enfim, essa última parte ela é um pouco mais descritiva, né, porque em função dessa questão dos dados, mas eu imagino que seja importante, interessante, né, vocês saberem quem são os principais países que participam do comércio internacional dos setores criativos, porque no fundo esses países eles também vão ser aqueles que vão estar mais interessados em fazer essas discussões, né? E acho que toda essa parte da discussão da metodologia, né? Essa diferença que existe da UNCTAD tipo, com relação à metodologia do Brasil, e vocês saberem também que existem outras tentativas de mensurar, que definir o que são os setores criativos também é parte da discussão internacional. Então, acho que tudo isso são elementos importantes e que, enfim, espero que tenha sido útil para vocês. Eu fico à disposição no fórum, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, fiquem bem à vontade para mandar uma mensagem. E, e se não, a gente se encontra na próxima aula, né? Nossa aula síncrona, que aí a gente vai discutir então mais os aspectos relacionados ao contexto da globalização, né? O ponto 3 do capítulo. Então, até mais. Bons estudos para vocês.